E aí, galera? Numa boa? Vamos nessa? Muito bem. Conversa de hoje. Afinal de contas, como está a escola no século XXI, num tempo em que, de um lado, o certo e o errado se diluem, né? Há muita informação, há muita contradição, e de um outro lado, existe uma vontade de impor determinados comportamentos, impor o consumo, impor uma forma de vestir e de pensar. E para falar sobre esse tema, eu lembrei do imperialismo cultural, né? Imperialismo cultural, que é uma versão mais contemporânea de nós do simples imperialismo. Pois bem, vou caminhar do imperialismo cultural, depois eu vou chegar à escola ou uma possibilidade de imperialismo cultural escolar, se isso existe de fato. Pois bem, o que é o imperialismo? Rapidinho, né? Imperialismo é a ação, é a imposição de nações mais empoderadas sobre aquelas menos empoderadas. Então, é uma relação vertical do mais empoderado para o menos empoderado. Se nós observarmos a história, nós veremos que no início este imperialismo era militar, né? E hoje é imperialismo econômico. Portanto, já não é tão necessário assim a violência de uma guerra, que é muito cara, né? E pode-se usar a ideia da questão econômica. Mas não paramos aí. Também em nome de uma questão econômica, há também o chamado imperialismo cultural, onde as nações de alguma forma mais empoderadas, elas tentam homogeneizar a forma de ver o mundo dos países, das nações não tão empoderadas. Como assim, Amilcar? Quando elas nos massificam com filmes, produtos, propagandas, jeito de ser e de sentir o mundo dito como universais ou como os preferíveis, entre outros, quando nós lemos livros de determinada cultura em detrimento da nossa, de tal forma, filósofos, né, eurocentrados, né, nos tornamos eurocentrados, talvez, e, portanto, nós acabamos nos habituando a interpretar o mundo de acordo com a interpretação já feita e homogeneizada de outros povos, de outras nações, de outras culturas, de tal forma que é bastante provável que a nossa criticidade seja desligada e nós, no automático, passamos a procurar as informações orientadas por esse ponto de vista hegemônico, nós passamos a nos vestir de acordo com esse jeito hegemônico de vestir, escutarmos música, enfim, de maneira automatizada, porque parece que não faz diferença alguma. Tanto faz usar a roupa esta ou aquela, mas eu acabo escolhendo sempre esta e nunca aquela. Música boa tem em todos os lugares do mundo, né? Então eu posso escutar esta ou aquela, mas eu escuto esta. Então veja que há uma imposição pela massificação de determinados pontos de vistas culturais que vão ser impondo e até depois de um certo tempo as pessoas se auto-impõem como se fosse um trem sob trilhos, né? Que apesar das paisagens estar cruzando, passando, ele vai sempre no mesmo caminho
pelos mesmos lugares, até porque fica mais fácil chegar do ponto A para o ponto B pelo caminho que já foi nos ensinado, que já foi repassado. E por que que as nações empoderadas têm interesse nesse aculturamento do mundo, né? Dessa hegemonia sobre o mundo? Porque tem um viés econômico, tem um viés de troca de produtos, onde uns enriquecem mais e outros enriquecem menos. Os Estados Unidos, antigamente, quando queriam dominar um país, mandavam um ou dois porta-aviões e ameaçava com os fuzileiros navais, né? Mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa não, é mais barato e é muito mais eficiente. Porque quando a gente começar a achar que tudo isso é natural, quando a gente começar a achar que a música de Elvis Presley tem o mesmo valor da música de Debussy, aí a dominação é facílima. Tá certo? Porque a gente já se entregou interiormente. Eu topo. Marluce me mandou um documento de um sociólogo italiano, Domenico Di Masi, afirma textualmente: se de fato o uso dos exércitos comporta altos custos, olha aquilo que eu estava dizendo, dos porta-aviões, e considerável dificuldade prática, é sempre mais eficiente a colonização cultural por meio dos grandes aparatos da informação e do entretenimento, que mantêm quietos os governados e orientam o consumo. O caminho para a gente enfrentar essa invasão solerte que a gente sofre é a cultura local. Isso é fundamental. Isso foi o que eu sustentei desde muito. E, afinal de contas, o que poderíamos falar sobre cultura? O que é isso, a cultura? Né? A cultura é um decodificador da vida. A cultura é um aplicativo, vamos dizer assim, que decodifica aquilo que os humanos fazem, né? É a cultura que vai dizer se aquela música é boa, se não é, se aquela casa é bonita, se não é, se é melhor usar a roupa X ou a roupa Y. Muitas vezes é a cultura que vai dizer se o partido X é melhor que o partido Y, se uma expressão é vulgar ou se não é vulgar, se eu devo me sentir bem em tal lugar e como devo me comportar bem para estar naquele lugar, né? Status, né? O meu status tem tudo a ver com uma estrutura cultural que diz que este status é melhor do que aquele, né? Então a cultura, ela decodifica aquilo que o humano faz. Ela valoriza aquilo que não é natural, né? Ela vai dizer, isto é bom, portanto, aquilo é ruim. Então veja que quem domina a cultura, percebam, o imperialismo na cultura, ele acaba dominando esse aplicativo, ou ele produz o aplicativo. Né? É evidente que há vários aplicativos. Cada povo indígena tem seu aplicativo. Né? Tem seu jeito de ver o mundo, de se comportar, de valorar. Mas se alguém pudesse, né, dominar esse aplicativo, ele dominaria as pessoas, dominaria a vida, já que a cultura codifica, decodifica e codifica de novo, para posterior decodificação de coisas produzidas pelos humanos. Percebam o poder disso. Agora, vamos imaginar, agora estou indo lá, daqui a pouquinho eu vou chegar na escola. Vamos imaginar a criança. A criança ao nascer, ela entra em contato, eu já disse isso várias vezes em outros vídeos, com o já posto. Ou seja, o aplicativo já está aí. A criança não tem aplicativo, né? Mas já existe o aplicativo. A família já está ali, está tudo pronto.
né? E a criança chega e vai ter o primeiro impacto. Ou seja, ninguém vai perguntar para a criança, né? Qual aplicativo? Tu quer ser aculturada nos povos indígenas? Tu quer aqui ou ali? Não, é o que é. Ela é posta ali. No exato momento em que ela começa a ter um desenvolvimento neuronial, intelectual, cerebral para poder fazer escolhas por si só, né? Ela começa a querer a valorar por ela mesma, ela começa a comparar o pensamento X com Y, o gosto X com o gosto Y, surge a escola. A escola está lá. Ninguém pergunta para a criança: tu queres ir para a escola? Não, já é dito para ela: ó, tal dia tu vai para a escola. Olha que bonito isso. Tudo bem, e ela vai para a escola, lá está tudo posto. O banheiro do menino, o banheiro da menina, isto, aquilo, aquele outro, horários e tal, aquela coisa toda. E aquilo não é perguntado para a criança, aquilo é uniforme, então não é perguntado roupa bonita, roupa feia, é culturalmente, é assim a nossa sociedade, é assim, se estrutura assim e é posto isto para a criança. Percebam que, portanto, ela vai ter outro impacto. E essa escola precisa saber, precisa compreender que ela é como uma nação muito poderosa. Ela tem economia própria, seja particular, seja pública, ela tem recursos, ela tem técnicos, ela tem profissionais, ela tem instrumentos, ela tem saberes acumulados para, abre aspas, ensinar, para aculturar. Não só trazer a ciência, evidentemente, não só trazer o conhecimento técnico, mas para dizer como ela deve operar isso. Como a criança deve operar isso? Como ela deve proceder? O quanto deve estudar? Né? O que é bom e o que é ruim naquele ambiente? Então, ela consegue ter tecnologia, ela tem softwares, ela tem teatrinho, ela tem livrinho, ela tem, enfim, psicólogos, ela tem, sim, pedagogos, tem uma infinidade, né, de profissionais focados para que a criança absorva de maneira mais harmônica possível, sem dores, sem traumas, né? De maneira que a criança se sinta muito feliz, abraçada, acariciada, se sinta muito bem naquele ambiente e vá, de acordo com o seu tempo, de preferência, o tempo da criança, vá bebendo daquele caldo cultural, científico, tecnológico. Ela vai aprendendo que é a hierarquia, como as coisas funcionam. Isto está posto. Geralmente, as escolas apenas suavizam e muito bem. Escolas são maravilhosas, muitas escolas são maravilhosas, suavizam muito bem. E a criança sem traumas, ela entra naquela cultura escolar, de preferência de maneira mais acrítica possível em relação à cultura escolar. Que ela vá, que ela se comporte, que ela faça o que tem que fazer, que seja aprovada, enfim, na sucessão de anos que ela tem de estudos. E quanto menos crítica ela for, tanto mais indolor vai ser esse processo. Percebam que isto lembra um pouco o imperialismo cultural, né? Um sistema empoderado se impondo sobre aquela criança, ou no futuro, aquele adolescente. Vejam a responsabilidade que a escola tem se ela não se autoquestiona sobre esse processo de aculturamento, ela pode produzir cidadãos que não sejam cidadãos críticos, que sejam cidadãos ideologicamente murados, centrados em determinados conceitos que poderiam ser bastante criticados.
Posso dar um exemplo? Vamos pensar um adolescente que chega em sala de aula com a ideia de que a Terra é plana. A ideia de que a Terra é plana. A escola poderá, ao determinar corretamente que a Terra não é plana, né? Tá ali, ó, a terrinha não é plana, né? Ela pode, junto com a destruição da certeza que a Terra é plana, ela destrói, ela pode destruir com isso outras formas de pensar que vêm junto. Porque junto com a Terra plana vem uma teoria, vem uma ideologia, vem uma família, vem uma concepção, pode vir uma religião, tem muitas outras informações que estão ali misturados. E se a escola não tiver a habilidade em manter as duas informações cooperando. Veja, se eu digo isto, eu não preciso excluir aquilo. Veja, se eu começar a dizer que a Terra não é plana, pode cooperar, inclusive, com aquela forma de pensar que produziu uma teoria da Terra plana. Por que não? Dá para cooperar? Dá. A escola não tem que, para isso, destrói aquilo. Se ela puder, e geralmente dá, raramente não dá, cooperar. Vamos entender, não precisamos excluir, vamos incluir, né? Vamos ter alunos inclusos, mas inclusos no sentido de culturas inclusas, formas de pensar o mundo que podem entrar sim na escola para dividir espaços. Nós podemos entender o que produziu esta forma de pensar. Salvamos a ciência. Por quê? Porque é inegociável que a Terra não é plana. Isso é uma coisa. Mas isto que é inegociável é cooperável. Dá para cooperar com este aluno e entender e, quem sabe, produzir um aluno que se torne um cientista, quem sabe, no futuro. O que eu quero dizer é que a escola não precisa homogeneizar. Ela não precisa estar o tempo todo procurando consertar coisas, consertar visões distorcidas da realidade, visões não científicas. Ela pode sim conviver, cooperar de forma socialista, né? Socializando formas de ver o mundo e, portanto, fazendo pessoas que consigam ser críticos. Ou seja, a cultura ou as culturas não precisam se excluir. Cada aluno é um microcosmo, cada aluno tem uma história, tem uma cultura própria ou da sua comunidade, enfim. E ao chegar à escola, se ela for imperialista, ela pode tentar radicalizar e excluir, assim como os europeus fizeram com as culturas dos nossos povos indígenas, né? Simplesmente porque podiam mais, porque sabiam mais, eles iam e vieram, né, e fizeram o que fizeram. Portanto, é preciso que a escola, portanto, tenha condições de conviver, condições de cooperar, condições de socializar todos os saberes, todas as culturas, todas as valorizações, para que possa esse futuro adulto saber da ciência, respeitando aquele que é diferente do pensar científico, para que possa esse adulto ser alguém afeito à ciência, mas também ir à sua religião dita não científica, que ele possa ser um sujeito que tem, sei lá, tem sucesso em todas as áreas possíveis, mas que também tem uma cultura familiar que seja diferenciada. Portanto, o imperialismo é homogeneizar. Logo, a escola que opta por um imperialismo cultural, escolar,
é uma escola que quer ser hegemônica, que quer ser mais e que quer horizontalizar esses alunos do ponto de vista da cultura, sendo que a escola tem muito poder para isso. Se os antigos tinham armadas, tinham exércitos e investiam contra os povos, a escola tem professores, técnicos, tecnologia, recursos, espaços físicos e não sei o que mais, apoio da sociedade, apoio das comunidades e, portanto, ela é poderosa, muitas vezes poderosa demais, portanto, é possível que se autorreflitam, se autocontrolem, do ponto de vista ético, sob o ponto de vista da cooperação entre mundos, entre propostas de vida, entre jeitos de perceber e viver. A ciência não exclui as culturas. Certo? Abraço e até a próxima.